Estamos lá com a escola. Essa é uma aula profética que todo sábado nós transmitimos. E segundo os pastores, muitos pastores querem que seja na mesma hora sempre, para poder chamar os alunos para participar. Preste bem atenção. O objetivo desta aula começa hoje. O objetivo é 50 meditações, 50 exercícios espirituais para liberar sobre nossas vidas pelo menos 7. Diga 7. Das 10 emanações de Deus. Se você receber uma, você já pode fazer proezas que nunca ninguém da tua família jamais sonhou. Amém? Mas se você receber uma e não saber da outra, e não receber a outra, você pode perder tudo que já recebeu. Eu vou explicar para vocês. O nosso calendário é diferente do hebraico. No calendário hebraico, o Pentecostes não chegou ainda. Correto? Quem acompanha aqui sabe disso. Agora, eu vou pelo calendário judaico e eu observo princípios, diga princípios. Eu não estou trazendo uma mensagem judaizante, não quero judaizar a igreja, e nem quero que ninguém vire judeu, e também não quero que nenhum judeu vire crente. Eu sempre aposto para ambos, diferente, cada um assim. Mas os propósitos, a palavra é a mesma, a palavra não muda. Quem já está entendendo, diga amém. Amém. Jesus, e você é discípulo de Jesus estudou o hebraico. Jesus estudou as paraxás. Tudo que você ouve da boca de Jesus no Novo Testamento, eu te mostro no Velho onde está. Compreende? Mas a nossa Bíblia foi traduzida por padres que tinham intenções, como eu falei no início, de macular, de direcionar, de desvirtuar. Então muitas palavras estão completamente diferentes. Então nesses 49 dias que saiu da Páscoa até Pentecostes, Deus tira o povo do Egito. Ouça bem. Quando eu prego sobre o Egito e tirar do Egito, eu sempre mando as pessoas abrir as mãos. Abre as tuas mãos. Como que o povo saiu do Egito, o povo hebreu? Com as mãos cheias de ouro. Na simbologia bíblica, o Egito é o mundo. Então, quando você diz que veio para a igreja, você saiu do mundo, você saiu do Egito. Amém? Então me mostra o ouro. Me mostra a tua vida. Mostra o que tu tem nas mãos. A maioria dos crentes está endividado. Não tem dinheiro nem para sair de casa, muito menos para Israel. Mas esse não é o maior problema. Esse é o menor. O maior problema é que a maioria estão no Egito. Então eu vou mostrar para você. Vou usar uma linguagem judaica, só porque as figuras são melhores. Mas nós usamos a mesma linguagem, com figuras diferentes. Na linguagem judaica, quando o povo estava no Egito, eles estavam escravos. Eles se misturaram com os falsos costumes do Egito. E isso levou eles a um distanciamento tão grande de Deus, que eles estavam mais para animais do que para a gente. Então, os rabinos dizem assim: dentro de você tem uma parte divina e outra parte que é de animal. E saiu do Egito muito mais a parte animal do que a parte divina. Então, é que aquele pessoal é uns animais mesmo, né? Escreveu, não leu, pau comeu, muitos gaúchos. Então, Deus diz para vocês voltar a ter a prosperidade de Deus nos 4 níveis de vida, diga físico, emocional, mental, financeiro, terceiro, espiritual.
Vocês precisam tirar o Egito de dentro de você. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Então o Egito traz essas palavras que eu citei agora há pouco para você, que são costumes e coisas que parecem tão bom para você. Então eu, com olhos de profeta, eu vejo alguém ministrando poder, a pessoa caindo no poder, o milagre acontecendo, e eu digo: isso é uma porcaria, isso é uma desgraça. E você diz: aleluia, glória a Deus, que maravilha, que coisa linda, que eu quero. Um tempo atrás a gente viu notícia na Veja, a igreja A e a igreja B são inimigas. A igreja B saiu da A, fez uma rebelião e criou-se a igreja B. E essa igreja B cresceu 200% em um ano. Mas o evangelho em geral no Brasil não cresceu nada. Mas cresceu aquela igreja que roubou a outra. O que tem de bom nisso? Isso é uma fábrica de maldição. Uma fábrica de maldição. Aí alguém diz: mas aquele apóstolo poderoso, olha como Deus usa, olha quantos milagres. Sim, mas o cara está rebelado. O cara está contra a igreja. Então, de onde nós vamos encontrar cura para isso? A igreja está doente. E assim está o povo judeu. Estão saindo do Egito, receberam o ouro, a indenização financeira, mas tem dentro de si, olha só, os estudos sábios, tem dentro de si 613 raízes de egoísmo, plantadas por Satanás. Então, o que quer dizer isso? Você prega por egoísmo, você ora por egoísmo, tudo que faz é por egoísmo. E aí? Que princípio é o egoísmo? Quem plantou isso? Satanás. Então diga comigo: estou com Deus, estou sendo salvo, estou saindo do Egito, mas tudo que tem em mim, ou quase tudo, é do maligno. Aí Deus se dá unção. Como vai ser usada essa unção? Estão entendendo? Em 2008 eu voltei para o sul do Brasil. Deus falou comigo assim: eu tinha mais de 500 pessoas em grupos de orações. Cada monte daquele do sul tinha grupo de oração 24 horas. Pastores enchiam uma caravana de gente, ia lá no mato, saía fogo, aparecia cajado com fogo na ponta. Eles ficavam impressionados e felizes da vida. Deus falou comigo: desmancha tudo, tira tudo, para com tudo. Vai lá ver o que está acontecendo. Cada dia comigo no monte. Agora chega um pastor lá, se der 100 reais para ele, ele passa a unção para ele. Já dá um cajado para ele. Gerou do quê? Mas as coisas continuam acontecendo. Então, diga: tirar o Egito de dentro do coração. Então, isso que Deus mandou o povo que saiu do Egito. Então, o Egito estava lá dentro, as coisas do mundo estavam lá dentro, os princípios do mundo estavam lá dentro, e muita coisa para eu falar aqui. Então, tem que ser breve. Depois a gente vai 40 dias estudar isso. Mas tem 10 emanações que Deus quer passar para esse povo, para que ele volte a ser como era lá no jardim. Diga: jardim do Éden. Deus está aqui, Adão está aqui do lado. Qual é o homem mais poderoso que conheceu na Bíblia? Fala não. Não, fora o Adão. Fora Jesus. Que tipo financeiro? Não, Moisés. O homem, o maior profeta de todos os tempos, Moisés. Ele chegou do lado de Deus,
ele viu Deus cara a cara, ele viu de costa. E se você for agora viajar lá, você vai ver o lugar que ele ficou, é um buraco dentro da rocha. Agora Adão olha para Deus no olho, e aí papai, tudo bem? E o cara não derrete, o cara não morre, o cara só tem uma coisa que acontece com ele: briga, anda em cima das águas, dá ordem aos animais, manda para cá, logo para lá. Uma capacidade mental de dar nome para todos os animais, todos os seres, todos os insetos, tudo que existe. Oi? Agora perdeu tudo isso. O que Deus está dizendo para o povo do Egito é isso: você pode voltar a ser como era antes. Você não entendeu? O que Deus quer, Deus Pai, que estava lá no Éden, com Adão, quer que vocês voltem ao estado original. Aleluia. O propósito da criação, o propósito de Deus, dar para Adão todas as suas 10 emanações, é que Adão faça do jardim do Éden uma expansão do mundo todo. E o que falta para que esse lugar aqui seja o jardim do Éden, não falta árvores, não falta paisagem bonita, falta o quê? Pessoas que tenham um coração, que tenham imagem e semelhança de Deus. Quem compreende isso? Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então, esse é o trabalho que Deus quer fazer, da saída do Egito até o Monte Sinai. Quem está compreendendo? Amém. Tem uma forma de explicar para você que eu não sei se é difícil, eu não sei se eu tenho dificuldade de explicar, eu penso que você não vai entender. Mas o homem, imagina o homem com 10 espelhos aqui no peito. E Deus está na frente dele brilhando como o sol. Consegue entender isso? E quando o sol bate no espelho do homem, reflete. E quem olha não consegue nem enxergar o rosto do homem. Quem consegue entender essa imagem? Então você está entendendo as 10 emanações de Deus no homem. Era isso que acontecia no Éden. O homem foi preparado. O homem tem todas as emanações de Deus dentro dele. Claro que você não entendeu. Se tivesse entendido, não tinha mais lugar aqui no teto. Mas está dentro de nós. Mas estão sujas. O espelho está passando. Pior que isso, jogou pedra. Tem um filme do Planeta dos Macacos, alguém viu? Que o cara está lá há muito tempo, se perdeu, daqui a pouco dentro da caverna está lá a nave. Está todo enferrujado. Aí o cara bate, tira a ferrugem, aperta no botão, liga. Acendeu tudo de novo. É assim que você está. Apagado. Desconectado. Então, nesses 49 dias, Deus quer preparar aquelas pessoas para quando chegar lá no Sinai, no Pentecoste, Deus poder sentar na frente dele, dizer, diga o seu nome aí. Oi, Wellington, como é que vai? Me quer essa? E aí? Sem derreter, sem morrer. Estão entendendo? Porque o homem é o único que Deus criou a sua imagem e semelhança. Nem os anjos ele criou a sua imagem e semelhança. E os anjos estão lá, na frente dele, tranquilo. Tapinha nas costas, que eu vim lá. E nós olhando a quilômetros de distância, chegar perto, daqui até o sol a gente já torna. Então, é isso que
acontece o exercício de 49 dias do Egito até Pentecostes. E todo ano eu faço uma meditação de 50 dias. Só que eu nunca falei para ninguém. Todo mundo me pergunta, me explica aí como é que eu recebo isso aí, como é que faz. Fico olhando. O primeiro escola que eu fiz, eu preparei tudo para contar tudo para o povo. Deus falou, não fala. Esse povo está aqui, só quer receber o poder, amanhã eles vão embora. Eles vão jogar tudo. Um vai construir uma igreja, outro vai fazer uma denominação, outro vai fazer outra coisa, outro vai andar pelo mundo falando que recebeu, que tem, que está com tudo, que ninguém está com nada, mas só ele tem, só ele sabe, só ele ouve o Espírito Santo, só ele é a quarta pessoa da Trindade. Não, com todo respeito. Deixa eu falar uma palavra para vocês com todo respeito. Tem muitos pastores aqui. Mas eu estou dentro desse quadro, igual a vocês, igual a todos, porque eu posso decepcionar as pessoas e devo decepcionar muita gente, compreende? Mas você não cansou de ver pessoas que você acha que você está enxergando imagem e semelhança de Deus, daqui a pouco ele faz uma coisa que você diz, meu Deus, como é que ele pode fazer um negócio desse? É que por alguns 5 minutos ele ficou imagem e semelhança do diabo. Então o que Deus quer tirar é aquilo que é de ruim que está lá dentro. Quem compreende, diga amém? Amém. Então nós encontramos alguns homens na Bíblia que conseguiram chegar perto, que conseguiram passar por um refinamento e conseguiram receber algumas emanações mais do que outros. Diz os sábios que o máximo que o povo pode receber é 7 emanações, e se alguns levam a vida toda não recebem, mas alguns conseguem, mas as 10 Moisés conseguiu, Elias, algumas poucas pessoas. Pensei alto. Pois é, então imagina o que seria se tivesse hoje uma pessoa dedicada a receber essas emanações de Deus completas. Pergunta o que aconteceria. O que aconteceria? Que conversar com essa pessoa está conversando com Deus. As palavras dele são palavras de Deus. A bondade dele não é humana, é uma bondade que ultrapassa a nossa bondade. Você entendeu? Ele emana de uma graça, de uma coisa boa, que ninguém quer sair de perto, que nem os 2 de Emaús. Fica conosco, com o nosso amado. Quem conhece essa música? Então, quantos vocês gostariam de ao invés de estar ministrando poder, fazendo tantos milagres, uma coisa, você está parado, sentado, e você ouvir pessoas pecadoras, feiticeiras, demoniados, estou vendo algo que nunca vi antes, estou sentindo, o que é isso? Aí você vai dizer, você está sentindo a presença do Pai em mim. O Filho é imagem e semelhança do Pai. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então esse é o trabalho dos 49 dias. E a mensagem, a palavra que eu quero ler é 1 Crônica 29, 11. Diga comigo, Davi, lá no tabernáculo de Davi, ele sentia, ele via as emanações de Deus. Diga, Davi foi um homem e muitas vezes está cheio das emanações de Deus. E houve momentos que o cara esteve lá no lixo. E ele voltou e recebeu emanações de novo. Então é o melhor exemplo que eu acho na Bíblia é o Davi, para falar sobre esse assunto. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele estava no máximo, ele estava no auge. Para chegar onde chegou, ele teve que receber quase tudo que Deus tem para sentar no trono. Ele foi recebendo uma por uma das emanações. Cada uma levou ele para outra. A próxima levou ele para outra. Quando ele derrotou o gigante, ele estava recebendo uma emanação chamada vitória. Yesod, em hebraico. Eu nem estava querendo falar em hebraico para não deixar os irmãos meio para dentro da cabeça. Mas tem todas as palavras em hebraico aqui. Do eterno é o poder, diz ele em 1 Coríntios 29, 11. Diga, do eterno é o poder, a grandeza, a beleza, a vitória, o esplendor, e tudo
o que existe no céu e na terra, a ti, ó Eterno, é o reino. Tu te exaltaste como cabeça de todos. Cada palavra aqui, ó, poder, traduzido por Gefurá, grandeza, beleza, cada uma tem uma tradução em hebraico. Só o esplendor aqui que já está a tradução, esplendor. Se alguém, vou só dar uma dica assim rápida para você entender, que não sei se eu chego a metade do estudo hoje, vou continuar, mas para você não perder o fio da meada, cada emanação te leva para um nível, diga um nível. Vou falar aqui, por exemplo, Êxodo 31, de 1 a 3, diz assim, essa aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia Deus ministrando as emanações para um homem. Não é quem tu pensa que é um homem simples. Ó, o Senhor Deus disse a Moisés, Êxodo 31, de 1 a 3, diga, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, está falando de gerações que já são de crentes, e que Deus aparece para aquela geração que está sendo preparada para receber isso. E ele diz, eu escolhi da tribo de Judá, e eu enchi com o meu espírito. Aqui é uma palavra de Deus, Pai, falando para Moisés. Eu escolhi esse homem, e eu enchi com o meu espírito. Então diga a primeira emanação. Enchi do espírito. Meu espírito, Espírito de Deus. No estudo das traduções com as palavras, eu não vou estar lendo aqui, senão vai demorar. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade, conhecimento, para fazer todo o trabalho artístico do templo. Então olha só, diga templo. Aquele templo os pastores que vão para Israel, prestem atenção comigo, que eu vou pedir que você fique dentro dessa visão. Eu vou falar para você em Israel de portais. Poucas pessoas falam em portais, mas o primeiro portal que aparece na Bíblia de uma emanação de Deus é Jacó, e ali é um portal até hoje, e ali ele viu os anjos descendo e subindo, e aquela escada que aparece, os anjos sobem e descem, é exatamente uma dessas emanações, é Sefirot. Chama de Sefirá e Sefirot. Sefirot é plural. Mas ali é um canal que desce. Então, para os sábios, rabinos, Jacó, ele é chamado de Sefirá. Ele é um Sefirá de Deus. Ele é um canal de Deus, onde jorra uma unção determinada, que eu vou falar depois para você, que pode emanar na sua vida também. Amém? Então eu só quero ver se eu consigo sintetizar aqui e passar a visão para você. Então diga, um homem recebe aqui 3 emanações. Com estas 3, ele entra dentro de um prédio e ele constrói aquilo que existe lá no céu, os desenhos do templo, sem nunca ter visto, estudado uma planta. Eu digo comigo, eu com essas emanações. Quem compreende? Amém. Agora, eu vou abreviar. Pedro, o apóstolo Pedro era um pescador, iletrado, e quando ele vai ministrar no Pentecostes, ele recebeu também as primeiras emanações. E quando ele recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que enche o coração dele é amor. O amor, nós vamos estudar ele em 7 fases, para você entender o que é o amor de Deus. Depois ele se mistura com as outras emanações, vai dar 49 raízes do amor de Deus. Quando chegar no final, você vai dizer assim, eu pensei que eu tinha amor, eu tinha mais ódio que amor. Meu amor era muito sem vergonha. Não, é o amor de Deus. Você está entendendo? Então esse homem, com essa pequena manifestação de Deus, ele faz coisas grandiosas.
Ele desenha o tabernáculo. Agora pergunta por que tinha que ser detalhadamente dirigido por Deus. Pergunta por quê? Por quê? Porque aquele templo é um portal. Ali emana de Deus. Se você for a Israel alguns dias e você tiver um pouco de conhecimento disso que eu estou falando, você sai de lá, meu irmão. Você não imagina a mudança. O lugar é espetacular. O lugar é um lugar que emana a presença de Deus. Sente. Então, primeiro naquele local onde Jacó teve a manifestação, ele viu ali o céu aberto. Ele está vendo ali exatamente isso. Então, para você entender, o poder de Deus é tão forte que se ele vier direto do céu para você, a pessoa não aguenta, ela derrete. Eu já senti isso quando caiu a bola de fogo no sul do país. Eu senti isso. Eu falei, vou derreter. Eu vou parecer um boneco de plástico dentro de uma fornalha. Aí Deus falou comigo, está muito, está demais, está demais. Passa para outros. Reparte. Divide. É como uma bateria. Passa um pouco, pai. Tira um pouco da pressão. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então tira 3 emanações, o cara fica daquele jeito. Pedro recebe, o cara fala da Bíblia como se fosse um mestre, um rabino, diz o nome de um rabino famoso aí, o cara mais sábio de Israel da época. Maimônides, alguém da época de Atos dos Apóstolos, Nicodemos ou Gamaliel. Agora o cara que nunca viu nada e está ali, burro, talvez não sei saber escrever ou ler, ele vai falar, ele fala de uma forma. Certo? O que houve com Pedro? Ele começou a receber das emanações. Então é importante se saber, faz assim. Diga, a primeira vem. É um presente. A segunda começa a emanar. Você tem que buscar. Quando falar de sabedoria, filho, você tem que dedicar tempo. Não é uma hora por dia de ler a Bíblia, você tem que dedicar. Meu Deus. Terceiro, entendimento. Quando vem o entendimento, você compreende as coisas assim, ó. No total, uma visão geral. Mas quando você só tem conhecimento, irmão, vou te falar uma coisa, depois que você receber essas emanações, você gosta de fora, quando ouve alguém pregar com conhecimento. Eu estava pregando numa época, num lugar que tinha 5.000 pessoas, eu fazia 20 dias que estava lá. As crianças oraram numa noite, levantou 5 paralíticos. O pessoal deu a palavra para uma pessoa que pregava, o cara pregou assim, que eu nunca vi um conhecimento igual. O cara deu uma volta pelas galáxias, atravessou as estrelas. O cara deu nome às estrelas, todas definidas. Na metade estava todo mundo roncando. E o cara, um espetáculo lá, mas quando terminou, não tinha mais nada. Não se ronca. Então, conhecimento sem entendimento pode ser uma desgraça. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi isso. Ter o conhecimento sem entendimento é uma desgraça. Você precisa então dessas emanações. Quando você alcança isso, quando Deus te dá essas emanações, então outras coisas começam a acontecer. Então diga as próximas. Então quando você recebe essa emanação, por isso que eu queria uma hora para ministrar hoje, para você entrar em algumas dessas, é preciso tempo. Quando você recebe sabedoria, por exemplo, Salomão recebeu dessa emanação. O que aconteceu com ele? O cara escreveu coisas e falou coisas que ninguém sonhava. O cara sabia do final antes do começo. E assim alguém que tem essa bênção. O cara está começando um negócio lá na esquina, ele já sabe onde vai terminar.
Teu filho está começando alguma coisa, ele já sabe que fim vai dar aqui. Estão entendendo? Então, com essa emanação, ele olha para o fim desde o começo e sabe o que vai acontecer. No terceiro entendimento, se a pessoa receber esse entendimento de um nível forte, ele se torna, o que diz na língua, é um profeta. Ele tem visões. Agora escute, a minha pregação hoje é que no tabernáculo de Davi, as emanações eram palpáveis e visíveis. Não sei se você já leu sobre isso, que Davi via sobre a arca uma luz azulada, e ele ficou apaixonado. Quando ele estava fugindo do Saul, quando Saul lhe perseguia, ele foi parar na casa dos profetas, e lá havia 24 horas de oração e adoração. Então a presença, as emanações de Deus estavam ali, porque ali era um portal tão forte, que quando Saul chegou perto, aquela unção atingiu ele, e ele rolava no chão e profetizava. Mas quem era o Saul? Um cara perturbado. Mas a força de Deus foi tão grande naquele lugar, que ele profetizava junto com todos. Hoje nós chamamos isso de unção emprestada. Você chega num local, tem 5.000 pessoas orando, já tem uma unção ali. Até uma mula prega ali, e prega bem. Então hoje muitas pessoas estão acostumadas a chegar num lugar, já tem unção e não busca mais. Ele prega a unção de outros. Ele sai dali, ele está assim. Saúl estava assim. Mas este lugar que eu estou falando é assim que nós tivemos a experiência do sul do país. Pessoas passavam 100 metros à frente da casa de oração, não conseguiam andar. Você vai lá hoje, você encontra o Vanderlei Rizon. Como é que eu estou na igreja? Eu vinha passando na frente, vi um monte de fogo lá dentro, pensei que estava pegando fogo, corri, entrei, não sei mais. Pergunta para o José, um cara que cortaram o dedo dele, porque ele era um assassino, ele veio me matar. Dr. Joel, meu tocaio, deu 2.500 para ele. Quando ele chegou lá, disse: mas rapaz, 2.500, porque ele não pediu 5. O cara ficou: como é que tu sabe? Eu digo: sei mais do que tu sabe, do que tu pensa. Entra e veja. Ficou rolando uma semana, sem levantar. Ninguém tinha falado para ele aceitar Jesus, nem sabia o que é isso. Por isso que eu pego o sermão lá, vocês peguem no sul. O ano passado, irmãos desceram no aeroporto e perderam o rumo da casa. Não sabia para que lado iria, não sabia de que estava rodoviário, caíram no aeroporto. Ninguém sabia por que estava caindo dentro do aeroporto. A 400 quilômetros da escola profética. Pastor Wellington tem que levar 2 com ele. Eu ia falar isso. E o senhor também, profeta. Você tem que levar 2. Para descer no aeroporto de Porto Alegre. Então, porque existem emanações que estão emanando naquele lugar. Tem muita gente que já descobriu o segredo. Bom, eu não sei se, como eu disse, vou ter tempo apenas para começar. Então, por isso que eu fico assim chateado quando eu estou dando uma ministração num grupo e aparece tudo que tipo de informações ali que tem nada a ver. Daqui a pouco, bom, essa semana tinha gente até publicando notícias que não é verdade. Irmãos, se você focar, se você entrar na minha cabana, a primeira coisa, desligue seu celular, esquece a internet. Segunda coisa, você tem direito a 2 palavras: boa tarde, até logo. E o que passar disso, R$100 na palavra. Não se fala naquele lugar. Você só fala ali com o Pai e só ouve o Pai. É um lugar separado. E olha que luta para santificar aquele lugar. Cada vez que eu volto de viagem, se o intercessor acessou a internet e viu uma mulher nua, eu digo para ele: coitado do menino que estava lá comigo na vez. Eu tive que cortar a subida no monte de algumas pessoas, porque aquilo contamina.
Então ouça bem, alguns pecados nossos estragam, eu não sei agora a palavra, eu vou descobrir e eu passo para você, mas aquilo que Deus colocou dentro de você, que te mantém em contato com as emanações de Deus, algumas coisas que você faz, fecha, bloqueia, aí você fica na carne e pensa que ainda está no Espírito. Você começou muito bem lá, na nossa linguagem, você começou no Espírito, terminou na carne. Quer dizer, você não recebe mais nada de Deus, mas continua manifestando milagres, maravilha, porque os dons e os chamados são irrevogáveis, continua. Mas não esqueça que Satanás faz um monte de coisa também. Você está entendendo? Mas não emana nada de Deus. Então eu queria falar assim, uma linguagem assim, diga, chega de um pouco manifestar Deus e um pouco manifestar o diabo, um pouco a coluna do meio, cara. Eu estou colocando, eu quero fazer uma escola, porque quando o meu site ficar pronto, eu vou fazer uma escola de homens consagrados, Tissadim, que aí nós vamos entrar fundo aqui nisso aqui, mas muito mais que aqui. Eu vou ter que correr aqui e passar. Vamos dizer o seguinte, diga, a quarta emanação. A grandeza de Deus. Aqui nós vamos colocar personagens bíblicos que receberam. No primeiro dia da criação, quando Deus disse haja luz, Ele usou esta emanação. Diga emanação. Lá no hebraico é reset. O meu filho que é bom de falar essas palavras, eu não sou muito de pronúncia, apesar que eu estudo hebraico. Então, quando a manifestação na criação, é isso que eu acho que se eu conseguisse falar para você sobre isso, primeiro você entender melhor, só que é 50 páginas aqui. Mas as emanações de Deus, que Deus manifestou, Ele criou todas as coisas. Você lê Gênesis capítulo 1, quando Deus disse haja luz, diga haja. Então diga ouve. Recebeu. Ele emanou o poder dele, haja, emanou a emanação. Aquela luz que ninguém sabe o que é, alguns pensam que é o sol, não é o sol, não é a lua, não. Aquela luz é o amor de Deus. Ele criou tudo por amor. Então aquela manifestação do amor, essa manifestação do amor de Deus é uma luz tão forte que se ela vier direto para a terra, nós do jeito que estamos não aguentamos. Então ela tem que vir em curvas. Para você entender isso, o povo judeu saiu do Egito 49 dias depois. Era para eles olhar e receber essa luz. Eles correram de medo e disseram, não queremos. Vai lá, Moisés, vai lá você, e você fala com ele. Imagina a tristeza do pai, querendo conversar direto com os filhos, e os filhos acham que é muito poder e não querem chegar perto. Por que aconteceu aquilo? Porque dentro deles estava cheio das raízes do Egito, as raízes do egoísmo, a raiz do pecado, estava tão forte que a presença de Deus fazia mal para eles. Você deve ter passado por isso. Você chega aqui e recebe um pouquinho, da unção. Tem jovens aqui que saem daqui tão embriagados do Espírito, chega lá e encontra o pastor, a pastora dele, dizendo, isso é do diabo. Não poder dizer que é de Deus, porque eles estão tão apagados que o menor brilho de Deus vai machucar eles, vai provocar eles. Por isso que eu falei no início para vocês, nós temos que achar um meio de romper isso. E tem que haver uma geração que decide romper. No passado teve aquele grupo lá, não sei se os morados, alguém lembra aí, que decidiu criar o Clube da Santidade. John Wesley. Eu estive agora lá no lugar do John Wesley. Quando eu parei lá na frente, não postei essa filmagem.
parei na frente do local onde Jonas pregava e um vento. Mas o vento não era em todo lugar, era só naquele lugar. As pessoas vão lá hoje, uma vez por ano. Porque alguns que estão atravessando a ilha, quando chegam lá, já começam a sentir a presença. É hoje. Então, amados, o princípio aqui é a santificação. Então, algumas pessoas receberam, como Abraão. O Abraão é uma figura que é usada pelos sábios para falar da primeira emanação, daquela emanação que gerou aquela luz. Então pergunta para mim aqui, como que eu recebo essa emanação como que eu recebo essa grandeza de Deus? Esta emanação. Eu vou colocar sede para você buscar depois, não vou contar tudo, correto? Mas é simples. Se você está buscando as emanações, você recebe a sabedoria de Deus, recebe o entendimento, Deus começa a te revelar, você começa a receber uma revelação como um todo. Por exemplo, eu vi a minha vida, vi toda a minha vida, vi o futuro, vi 100 anos à frente. Eu fiquei 1 ano em 97, pasmo, bobascado. Eu tive uma experiência lá no lugar que eu vou levar vocês, que é no Jardim da Getsemane. Eu viajei, eu entrei num túnel, eu poderia dizer o túnel do tempo. E quando eu voltei, eu estava assim. Eu não sei se a eternidade entrou em mim, se eu entrei dentro dela, mas eu vi assim, os números para mim apareciam, números 100 anos para frente, para trás. E recebi algo que eu levaria 100 anos para escrever. E a minha maior dificuldade até hoje é, quando eu começo a escrever uma coisa específica, eu divago. Então aqui, essas coisas quando começam a vir, tu descobre que Deus vai te mostrando. Por exemplo, Abraão, ele recebeu da grandeza de Deus, chamado grandeza de Deus, recebe. É uma coisa tão fantástica que entra dentro dele, que ele resplandece a grandeza de Deus. Aí eu pergunto, qual é a grandeza de Deus? Aí que eu gostaria de perguntar para meus amigos e jovens: você quer ver paralítico andar, cego enxergar, andar em cima das águas, transformar água em vinho, levantar mortos? Onde está a grandeza? Qual é o que tu acha mais fantástico? O que é a grandeza de Deus? Pergunta. Quando Davi pratica o pior pecado, Betseba, traiu, adulterou, matou, ele tinha que ser apedrejado. 2 crimes que não tinha volta. Todo mundo queria matar ele. O que ele fez? Se eu mereço morrer, eu vou entrar no lugar santíssimo. Eu vou entrar lá na presença de Deus, para que Deus me mate. Mas o cara não morreu. O cara voltou. O que houve lá dentro? Meu Deus. Ele descobriu a grandeza. Quando ele vai lá dizer: pai, me mata, eu sou o pior dos filhos, eu envergonhei. O Salmo 51 dá uma dica, no versículo 5. Eu precisava de 8 horas para falar disso. Mas ele chega lá: irmãos, pastores, olhem para mim. Eu tive uma época na minha vida que eu estava, não sei se meio desviado ou 10 vezes desviado, mais que desviado, sendo pastor. Quando eu pedi para Deus: eu quero morrer, me mata, ele só me dava um presente. Um dia eu gritei: o que o senhor quer comigo? Eu peço para morrer, o senhor quer me dar cada vez coisas melhores? E ele disse para mim: estou me revelando para você, como pai. Quero te mostrar a minha grandeza. Que grandeza é essa? A grandeza
sua misericórdia, Meu Deus. a sua bondade. Forte. Diz outro nome aí que me foge. Compaixão. Quando você merece Santidade. morrer, a justiça diz, que até hoje eu tenho um pouco de, não sei se é ódio, raiva, dessa tal de justiça, que eu vejo nos religiosos judaicos, que se o cara escreveu, não leu, morre apedrado. Se você é gentil, não chega perto de mim. As pessoas não têm a grandeza, porque a grandeza que Deus mostrou para Davi é essa: filho, tu pecou, tu mereces morrer, a lei diz que tu tem que morrer, a justiça diz que tu tem que morrer, mas vou te mostrar minha grandeza. Ele pensa em ver o milagre, mar aberto, mar vermelho. Não. Bondade, amor, misericórdia. Diga aleluia. Aleluia. Então esta grandeza de Deus se manifestou na minha vida. Pergunta quando? Minha igreja cercada, 15 dias tentavam me matar, bandido e tudo que é lado. E Deus disse: eu vou te mostrar minha grandeza. Mas como, Senhor? Esperando todo dia um milagre. Eu fiz uma camiseta chamada, coloquei assim: o mais importante é o amor. Todos, policial, prefeito, vinha na minha frente com um revólver para me matar. Eu simplesmente: te abençoo. Vai me matar, avô? Mas antes de me matar, deixa eu te abençoar, te perdoar. Então agora o segredo, o próximo passo, a próxima manifestação de Deus virá quando, olha só, cada emanação vem em uma situação, em algo que tu faz. Então esta grandeza, ela não se manifesta de qualquer maneira, não é orando nem jejuando. Pergunta quando? Somente quando você está sendo injustiçado. Então a justiça de Deus dizia que Davi tinha que morrer, mas ele fez algo, se humilhou e pediu perdão, confessou. Então tu imagina que a justiça de Deus é uma arma que dá uma metralhadora que passa à altura do peito, mas ele não estava de pé, ele estava de bruços. Então as balas passaram por cima e ele não morre. Mas se ele estivesse de pé, estava morto. Por isso que Jesus ensinou: quem vai ser justificado? Aqueles religiosos que estão olhando para cima de pé na frente do templo e dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou um pecador que nem esse ímpio, obrigado porque eu não sou um idólatra, obrigado porque eu não sou isso, eu dou dízimo de tudo, jejum 2 vezes por semana, e está de pé. Se a justiça de Deus vem ali, mata ele. Mas aquele outro está deitado no chão. Então a justiça não atinge. Isso é um mistério. Então as emanações são segredos que sobem e descem. Tem hora que tem que subir, tem hora que tem que descer, tem hora que tem que ajoelhar, tem hora que tem que perdoar, tem hora que tem que recuar. É um mistério que Davi percorre cada um deles e vai mostrando. Então nesse caso Davi sai dali perdoado, e aí acontece uma outra coisa na vida dele. Vem a próxima emanação na vida dele. Diga: a próxima emanação. Próxima emanação. Então ele precisava vencer uma luta. O que ele precisava? Todo Israel está contra ele. Todos os sacerdotes estão contra ele. Você já teve uma batalha assim? Tudo está contra você. Você está no chão. Você está derrotado.
Você precisa de uma emanação que é chamada de força, poder, no hebraico, gevurah. Ele está numa guerra na frente dele, ele precisa. Diga, como é que vem essa emanação? Você precisa se encontrar numa posição que alguém está te batendo na cara e você está no direito de fazer justiça e revidar, mas você resolve dar o outro lado para bater. Quando você age assim, você está dentro de você manifestando grandeza de Deus. Então é algo que é semelhante à grandeza dele. Só Deus faz isso. Pegar alguém que merece morrer e ele dá perdão, dá amor, dá um presente. Então essa é a grandeza de Deus. E o personagem que mais ilustra isso é Abraão. Então por isso que ele aparece, que Abraão hoje é tido pelos rabinos como ele é uma emanação de Deus. Ele era, né? Onde Abraão andava, o céu estava aberto em cima dele, emanando esse poder, que é o maior poder, que é essa luz, a luz de Deus, que é a primeira coisa que Deus criou. Ela atinge todo mundo indistintamente. Pense em um amor que ama todos iguais. O pior bandido de São Paulo está recebendo o sol amanhã. O pior assassino está recebendo o sol amanhã. Se sair o sol. O mais consagrado de vocês vai receber o mesmo sol. Esta é a grandeza de Deus. O amor. Então, quando eu começo a agir assim, como Deus age, liga. Como é que eu vou falar? Me ajudei. Conecta. Da direita. Hã? Da direita. Da direita é como plugar. Ativa. É isso que nós vamos fazer na escola. Por isso quero que você se prepare. E eu vejo alguns homens aqui que estão conosco que têm essas manifestações. Eu posso falar, cada pastor que está aqui, eu posso dizer qual é a emanação que mais se destaca na tua vida. Por isso que eu estou cuidando de vocês direitinho. Cada um eu posso ver que tipo de manifestação. Então olha só, vamos ver se você descobre um aqui. Abraão tinha uma característica, que todos que passavam por ele tinham que chegar na casa dele. Ele tinha o quê? Mais alto. Hospitalidade, hospitaleiro. Quem poderia imaginar que alguém receber na sua casa uma visita? Ele vai atrair essa emanação e conectar com ela e ficar plugado nela e ativar. Você conhece alguém que gosta de receber gente em casa? Tem uma casa que eu venho aqui em São Paulo que eu já vou direto nas camisas do pastor. Que bonita essa camisa, pastor! É sua, pode pegar. Quase que eu peguei. Amados, preste atenção. Hoje, escute bem. Eu falei para vocês no início do culto que eu não me importo de vir em São Paulo pregar para vocês em qualquer lugar. Eu não me importo pagar minha passagem, pagar o hotel. Mas escute isso. Se você imaginar que você pagar uma diária de hotel, você está sendo hospitaleiro, você está conectando com esta emanação que estava sobre Abraão. Quantas pessoas que estão aqui de São Paulo, que não estão aqui hoje, estão recebendo a visita de um profeta e não vieram receber, não vieram fazer um café, deixar de conectar com esta emanação. Agora, diga-se passagem, sem conectar com essa, não recebe as outras que estão por vir. Meu Deus, forte isso. É por isso que eu falo, não tem como perder o foco, tu tem que focar e ir atrás, uma por uma. Por isso que você tem que ter
Uma meta. Então, por isso que muitos pastores, nesses 4 anos que eu estou com a escola, 5, os 3 primeiros anos, o pastor falava para mim: o que é a tua cobertura? Eu estou te dando minha cobertura. Mas como é que é? Minha cobertura é orar por você. Mas você não está pronto para mais um passo. Se você quiser completar, tem muitos passos. É como se tem muitos ângulos, pelo menos 7, que nós precisamos, como a gente diz, aperfeiçoar, trabalhar, lapidar. Então a igreja precisa ser lapidada. Então vem um pastor na sua igreja, pastor, um pregador, pergunta na igreja: alguém quer pagar um dia de hotel? Tem 2. Alguém quer pagar uma passagem? Aquelas pessoas estão se conectando com esta emanação de Abraão. Então a maior característica de Abraão é esta: passava alguém pela terra dele, corria dele, e ele recebia. De repente o próprio Deus a visitava. E ele recebe o quê? Naquela visita, que nós vemos os 3 anjos visitando ele. O que ele recebe lá? Ele precisava de alguma coisa que ele não tinha. Ele tinha um sonho. Ele tinha algo. Aquele homem precisava do quê? Força. Precisava do quê? De uma lugar. Mas ele não tinha. Mas quando ele recebeu, quando ele foi hospitaleiro, abriu o canal. Então quando abre o canal, por isso que às vezes eu fico na cabana, não quero sair. Meu irmão, quando você está debaixo do canal, está jorrando, olha, pode o telefone tocar. Eu peço perdão para meus irmãos que tentam me ligar, não tem jeito de responder, eles não tem. Porque depois que abre o canal, vem. Olha, se eu encher a taça da nação, esta me prepara para a próxima. Eu estou sendo claro para vocês, estão entendendo? Então, Abraão precisava daquela próxima emanação. Abraão recebe os 3 visitantes e manda fazer um pouquinho de pão. Mulher, traz 100 gramas de farinha, fazer um pão para esses homens. Foi isso? Irmãos, 10 quilos de farinha, irmãos, para 3 pessoas. Por que isso? Diga, porque tem segredos em receber bem. Você se conecta com uma das emanações mais importantes que está no... Eu falo aqui o nível 5, vou falar o passo 5, o degrau 5, porque depende de que lado você está contando. Amém? Diga aleluia. Aleluia. Então, Davi precisava desta emanação. Agora, pastores do nosso grupo, todo mês eu mando uma mensagem do nosso grupo: amados, estou dando uma oferta pequena para a África, R$50, R$100. Irmão, de 5.500 pessoas, 7, 8 pessoas correspondem. Quanto falta? Deixa eu te apresentar para o pessoal. Esse aqui é meu filho, Júnior. Estou muito feliz hoje que ele está aqui, por isso que eu estou sem pressa. Aleluia. Amém? Esse é um filhão abençoado. Se eu sou Abraão aqui, ele é o Isaac. Está me dando uma grande força aqui trabalhando comigo. Estou muito feliz. Amém? Se quiser dar um abraço nele depois, não aperta muito. Tá? Parecido com o pai, né? Não abraço aqui, né? Então, olha o que diz o Salmo 71:16. Davi diz: falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus, anunciarei a tua fidelidade somente. Esse poder, eu acho que eu vou parar por aqui, mas você entende que quando você tem um gigante pela frente amanhã,
Você precisa desta emanação. Quem entende, levanta a mão. E para que ela venha sobre ti, você deve passar por um juízo. Eu não sei se eu consigo contar para vocês. Quantos minutos tem aqui, né? Está rendendo hoje. Parece que estou há 8 horas aqui. Então, eu vou contar algumas coisas para você entender um pouquinho. 2011, estava viajando pelo mundo. Deus mandou voltar para Santa Maria. E onde eu passava, chovia. Só que Santa Maria não chovia. Pensa que vergonha chegar em Santa Maria. E então, em tudo que é lugar, é uma bomba d'água, chovendo por tudo que é lado, chego lá seco. Eu cheguei no mês escondido. Até que o dono da casa, do prédio onde estava a igreja, seu Walter Patrick, me chamou lá e disse: ô pastor, o senhor abandonou suas ovelhas, pastor? Digo, que o senhor anda pelo mundo e esqueceu de nós. Digo, mas o senhor é minha ovelha? Sou. Bom que eu saiba. Eu sou seu pastor? Sim. Bom, o que o senhor quer? Eu quero chuva. Naquela época chovia 2, 3 vezes por semana. Sabe aonde? Em cima da nossa casa. Só. Até a esquina, 100 metros. Até ali o primeiro culto que eu fiz lá foi sexta-feira santa, e eu pedi para Deus um carro novo, porque eu atrasei 3 minutos. Eu pedi para Deus: Senhor, essa cidade aí não tem mais milagre para acontecer em Santa Maria. Porque Santa Maria, irmãos, eu fui perseguido, saí em jornal, televisão, tudo, e tantas coisas que aconteciam. Digo, olha, todo mundo já viu o paralítico andar, eu sei chegar, que milagre eu vou pedir? Estou voltando para a cidade depois de 15 anos. Eu quero uma chuva na hora que eu... Aí os espíritos estão falando: que hora que é a chuva? 3 horas. A hora que eu vou pegar a palavra. Atrasei 13 minutos. Quando eu atrasei, já estava chovendo. Quando eu cheguei, falei: Senhor, me dá um carro novo. Ganhei um BMW. Aí não atrasei mais. Mas eu estou brincando, mas é verdade, a chuva chovia só ali em cima. E aquilo era uma vergonha para mim. Porque vocês não dão bola para isso. Mas quem é sábio, sabe onde é que tem uma sefirô, uma sefirá, ou uma imitação. Talvez aqueles que são pequenos, que não sabem muita coisa, eu fico achando: o profeta é poderoso. Poderoso nada, filho. Não passo no teste que eles passaram aqui. Mas agora eu já passo. O que você está pedindo para Deus? Vai pedir. Vou tentar abreviar. Aquele homem disse para mim: eu quero chuva. Perguntei: quantos milímetros o senhor quer? 110 milímetros. Que bom. É uma condição. Quantas ovelhas sobrou? Estou falando de uma terra que secou tudo. Secou o rio da cidade. Passava um carro dentro do leito do rio. E sobrou nada. Sobrou... vi umas ovelhas ali. Eu disse: quantas ovelhas tem? Você tem 50. Não, 49. Não, é 50. 49, 50. Mas eu já contei 2 vezes 50. Dizer: não, 49 você vai dar uma. Para quê? Para os pobres. Quer chuva? O Senhor tem que agir em misericórdia. Segundo lugar, a pessoa tem que voltar para a igreja, que já é crente, se desviou. Tudo bem, volta. Terceiro lugar, levar o dízimo de 1 ano atrasado. Você não vai mais na igreja. Chama-se justiça. Porque se você dá o dízimo na igreja, aquela igreja está contando com o teu dízimo, e tu simplesmente para de dar o dízimo, tu é um ladrão. Tu é um saqueador. Porque alguém confiou no teu dízimo. E tu puxou ele e parou de dar. Tu cometeu uma injustiça. Então tu entrou num negócio chamado tribunal. Está sendo julgado. Por isso está seco, não chove. Tu tem que voltar.
Aí depois que ela disse, eu dou o dízimo, vou lá levar sexta-feira. Vai mesmo? Vou. Então, marca. A prova de um profeta é que aquilo que ele diz acontece. Tu vai chegar na igreja, quando tu botar o pé, vai chover. Mas para garantir que tu vai, eu vou mandar uma pessoa te buscar. Gisele vai buscar. Vai de táxi. Porque eu sei que o diabo não vai deixar ela vir. Quando a Gisele foi buscar, as toalhas começaram a acompanhar ela, na ida e na volta. Quando ela botou o pé na porta da igreja, começou a chover. Os pinguinhos, não foi muita coisa. Só um sinalzinho. Aí eu preguei. Eu disse que eu preguei com rebento, cheio de prego na ponta. Porque aquela igreja tinha feito coisas para acontecer aquilo. Para resumir, na hora das 3 horas da tarde, entrega das ofertas. Abre a porta. Filma. Vou consagrar a tua oferta e vai cair uma bomba d'água. Não estou falando nem pelo Espírito, não estou falando nem pela carne, nem pelas emoções, não. Eu estou obedecendo os princípios que eu estou ensinando a vocês. Compreendendo? Você ainda quer entrar na escola de profetas? Então é isso. Então antes de passar por essa emanação de poder, o Davi tem que passar primeiro por um julgamento. Então, pastores, prestem atenção. Tem pastores aqui que foram humilhados com Davi, foram desterrados, foram julgados pelos religiosos e pensam que é o fundo do poço. Não, é uma oportunidade. Você está no melhor lugar e na melhor posição que poderia estar, porque esta próxima manifestação de Deus só acontece quando alguém está injustiçado e reage com grandeza. Os pastores que me expulsaram, os pastores que me difamaram no Rio Grande do Sul, quando eu estava sendo processado, perseguido, sentenciado à morte, pastores espalharam por todo o país que eu era ladrão, que era isso, que roubava. Pense numa pessoa desprezada. O coração quis ficar machucado. O Espírito Santo disse, não, vai lá e demonstra a minha grandeza, amor, perdão, misericórdia. Eu não estou conseguindo passar mais um pouquinho, queria passar um pouquinho mais com vocês, mas quando eu estava na maior perseguição da história do Nacional Socorro, cercado 15 dias por todo tipo de ameaça, todos os órgãos policiais já tinham se vendido para os inimigos. Estou falando de uma região onde foi construída uma cidade no meio das montanhas, que é uma cidade. Eu não vou falar nem bruxo, multiplica mais do que você conhece sobre isso. Eu não vou citar aqui porque eu quero que esse vídeo vá para todo lugar. Mas pense em alguém que precisava do poder, precisava da vitória, precisava do esplendor de Deus, precisava da manifestação do reino, porque eu precisava de tudo isso. Então, para chegar lá onde Davi chegou a governar, para chegar e vencer todos os inimigos, você precisa dar todas as emanações. Eu não tinha nada. Aí Deus disse, vou preparar um caminho. Todos aqueles inimigos nos perseguindo. E o Senhor disse para mim, eu quero que você ame eles. Pergunta a minha esposa que está me assistindo como é difícil. Foi difícil para ela acompanhar essa época. Pergunto para os meus pais, que falavam assim, amaldiçoa eles e bate pó. Deus disse, não. Ame, perdoe, use misericórdia. Aí eu estou saindo da cidade, eles festejando, fui escoltado pela polícia militar,
me levam para um lugar, estava saindo para cá, me levaram para lá, para Armadilha, e eles estão todos festejando, e eu vou indo para, estão me levando para Armadilha, para me matar, meia-noite, dia 25 de dezembro. Quando eu chego na frente da casa do homem que me mandou, me perseguiu por 15 dias, o prefeito, perseguiu 15 dias de morte, porque eu denunciei em todo o país, em todos os jornais, eu mandei o nome deles, prefeito, juiz, promotora, delegado, dei o nome e sobrenome. Eu fiz uma denúncia nacional de matança, de tráfico, porque Deus mandou fazer isso. E então, o preço, veio a retaliação. Mas era um jeito que Deus queria para me dar a próxima emanação. Mas você entende que eu tinha que agir com grandeza? Então, agir com grandeza é quando alguém te dá um tapa na cara, alguém te faz uma injustiça, alguém te amaldiçoa, fala mal de você, você vai levar um presente no aniversário dele e dá um abraço. Se conecta àquela grandeza de Deus e o mais duro dos corações amolece. Então, esta pessoa eu vou respeitar. Mas alguém que só tem poder, qualquer filho do cão tem. E o que nos diferencia do ímpio, do feiticeiro, é o amor. Esta é a grandeza. Então, abençoe o prefeito da cidade. Deus te abençoe. O cara está com 38, com os capangas. Passou 15 dias tentando me matar. Agora estou na frente da casa deles. E Deus fez a maior manifestação que eu já vi em toda a história. Parou o tempo. E estou diante dos carros dos assassinos. E na minha direita a casa do prefeito, eles estão ali. E o comandante da brigada negociando com eles a minha vida. Eu paro na frente deles. E Deus para o tempo. Eles ficaram congelados. E só eu caminhava. Naquela hora eu senti muito poder. Eu fui caminhando em câmara lenta. E chego na frente daqueles caras. Começo a levantar minha mão e pensando, Deus vai fazer alguma coisa. Porque eu estava desse jeito. Tínhamos 5.000 pessoas na reunião. Eu vou levantar a mão e todo mundo se curado. Quem está curado? Todo mundo levantar a mão. Não tinha mais o que fazer. Eu pensei que isso era tudo. Mortos ressuscitando, paralítico andando, consultório fechando. Mas agora, sou na frente dos assassinos. Estou levantando a mão para frente deles. E eu levantava a mão e as cadeiras dele levantavam as patinhas na frente assim. E eu fiquei. Eu levanto as minhas mãos, eu levanto. Quando chega aqui, eu digo, Senhor, o que eu faço? Posso mandar fogo do céu, matar tudo? O Senhor disse, não. Abençoe eles. Eu não tive dificuldade, sou sincero. Então meu coração estava tranquilo. Nem um dia eu tive ódio. Eu só tinha agradecimento, porque eu nunca vi uma igreja tão fervorosa como aqueles dias. Estava todo mundo preso dentro da igreja, eu podia ir embora. Nunca vi tanta gente olhando. Mas aquele dia, aquela noite, eu tive que agir com grandeza. Amados, eu vou ter que encerrar aqui porque eu vou continuar depois. Mas só para você entender, quando eu cheguei nesse ponto aqui, que eu disse, Deus abençoe vocês. Voltou tudo normal. E aquele pessoal corria e fugia. E o prefeito disse, ô comandante, vamos esquecer tudo isso? Pega o meu carro, leva aí o profeta no meu carro. Porque eles estavam levando um carro velho para uma armadilha. Irmãos, pergunte se alguma vez na vida, depois desse dia eu encontrei um dos inimigos. Nunca mais.
Foi a maior vitória de todos os tempos. E eu recebi essas emanações aqui, começou a vir uma após outra. Houve uma vitória no mundo espiritual fantástica. Houve uma emanação. Eu saí dali para o mundo. E aí veio outras coisas que eu gostaria de falar hoje, mas é pouco tempo. Mas em todas as áreas começou a fluir vitória. E eu descobri então que vitória é uma das emanações. Quando Davi venceu o gigante, se manifestou para ele vitória. Quando Jesus fala no Apocalipse 7 vezes ao que vencer, esta vitória. E esta emanação da vitória, diga comigo, vitória permanente. Nunca mais eu vou ter problema com aqueles inimigos. Então talvez alguns de vocês aqui estão passando por isso e não sabem como lidar com a situação. Quando vem uma perseguição, você chora, você quer amaldiçoar, quer matar o perseguidor. É uma oportunidade que Deus está te dando de mudar a próxima emanação. Só que se você falhar nessa, ficar com o coração amargurado, perde todas. Agora eu pergunto, quantos corações amargurados você conhece por aí que estão pregando? Quer dizer que não tem mais nenhuma emanação fluindo na vida dele? Eu vou contar uma outra experiência que eu tive, que eu recebi também em uma das emanações. Quando eu me converti, eu fui arrebatado. Hoje eu não vou contar essas coisas, mas vai ter um dia talvez na escola que eu vou falar desse arrebatamento. E da teoria que eu tenho hoje, de que não é só 7 emanações que nós podemos receber. Os sábios judeus dizem que um homem comum pode receber 7 no máximo. Algumas pessoas, por alguns momentos, recebem a 8ª e eles ficam enxergando o futuro, vendo coisas extraordinárias. Outros, porque as próximas estiveram tão perto de Deus que não dá para ficar muito tempo. Então alguns recebem alguns lampejos dessas emanações. Mas quando eu fui arrebatado, eu tinha uma padaria, eu voltei, custei a voltar para a terra. Mas quando eu voltei, eu fiquei 18 dias no quarto, só orando em línguas e tendo visões e revelações. E Deus começou a me dar dinheiro, muito dinheiro, cama de dinheiro. É porque uma das emanações, a do José, é esta: abre liberação de dinheiro. Alguém quer uma dessas emanações do José? Esse jeito você não vai ganhar nem moeda. José era um provedor. A marca do José é provisão. A emanação da vida dele é dele. Traz isso. Traz essa provisão. Mas é para quem tem desejo e ama isso. São aqueles que são patrocinadores, que gostam de patrocinar, de pagar. Isso que eu falei hoje, que paga a passagem do seu pastor para Israel, são pessoas que se tornam provedores. Se ele fizer disso uma constante na sua vida, ele está conectado com José. E essa sefirot do José é tão interessante que ela conecta com as outras. E um chama a outra, entendeu? Tem algumas emanações que precisa de 2 pessoas, uma só não vai. É por isso que precisa ter companheirismo, está entendendo? Tem algumas que você precisa fazer como Davi. Davi teve um dia que ele ofertou tudo que ele tinha. Tem um dia. E depois que ele oferta tudo que ele tem, ele fala das emanações. E num versículo, ele fala de todas as emanações. Pense nisso. Só fala de emanações os mais sábios de Israel. Sábios dos sábios. Porque para você falar de emanações, você tem que conhecer de cor salteado, da frente para trás, de cima para baixo, em todos os ângulos da palavra de Deus. Isso é uma revelação. Então José foi ele foi provedor. Então, se você quer ser um provedor, dedicar mesmo para prover, ele vai emanar. Quem entendeu, diga amém. Eu quero contar aqui
Depois eu vou falar nas próximas aulas sobre as emanações na criação. Depois eu vou falar sobre homens que tiveram emanações. Vou falar de Davi, todas as emanações que ele teve. Essa semana eu estava lá no monte e de repente o Espírito Santo veio sobre mim e disse: Davi perdeu as emanações. Como? Quando? Quando ele foi perseguido pelo filho, perdeu o reino. Aquilo aconteceu porque ele pecou, ele tapou, ele fechou algumas portas. Ele estava lá em cima, recebendo todas, agora é embaixo, perde o reino. O reino é uma das emanações, é a 10ª. Se perder o reino, você perde a autoridade, você perde o governo, você perde a liderança, você perde a tua posição de líder. Então, quando você alguém baixou e perdeu alguma coisa, diga assim: perdeu uma parte das emanações, fechou as portas. O que Deus faz para ele trazer de volta? Olha como Deus é bom. Ele vai fugindo do Absalão. No meio do caminho ele encontra algumas pessoas amaldiçoando ele. Eu acho que é 2 Reis, não me lembro, ele está no capítulo 16, eu estava lendo essa semana. Estou dizendo, dá uma olhada nessa passagem. Ele está sendo amaldiçoado, apedrejado por pessoas que ele vai passando e fugindo. Quem é que lembra dessa passagem? E aí o que ele diz? O capitão dele diz: posso arrancar a cabeça desse cara que está te amaldiçoando, Davi? Davi diz: não, deixa ele amaldiçoar. É Deus. Deus que mandou ele. Então ele pode amaldiçoar, pode apedrejar. Quantos de vocês iriam mandar uma pessoa para apedrejar? É porque ele disse no 2º versículo, depois ele fala: deixe ele fazer isso. Quem sabe, por esta atitude, esta ação, Deus me dá. Vou traduzir: se eu agir com este homem que está me amaldiçoando, se eu me posicionar, agir com grandeza, responder com misericórdia, com amor, quem sabe Deus me dá o poder, a vitória, o esplendor, a beleza e o reino de volta. E não é que deu? 2 capítulos depois, pensa num cara que tem o filho como inimigo. O que ele vai fazer? Ele pega a espada? Mata o filho? Nada que ele fizer será bom. É nesta hora que você precisa que Deus se manifeste e lute por ti. E foi isso que aconteceu com Davi. O filho dele morre, o exército inimigo perde, Davi volta para o reino, para o trono, sem gastar uma vírgula. O que houve? Recuperou. Emanações tinha perdido e voltou à posição. Todo ano eu faço essa retrospectiva. Senhor, onde foi que eu diminuí? Vou falar algo para você de confessão. Este ano eu descobri muitas falhas. Por exemplo, a maior luta para mim, não sei se para você é se manter na calma quando você vê injustiça, por exemplo. Quando alguém te despreza, por exemplo. Consegue manter a paz? Então, nos exercícios que eu vou passar para você, tem um deles que você tem que procurar alguém que você não gosta. Quer continuar? Eu vou ser sincero, tem pessoas que eu não gosto de conversar. Sabe, se tem uma pessoa que só fala pelos cotovelos, só diz bobagem, eu não gosto de ouvir. Então, se eu vou para o monte, eu vou quietinho, correndo, vou direto. Às vezes eu chego na igreja e eu vejo lá as pessoas daquelas, né? Eu vou correndo quietinho e volto. E Deus falou comigo: é assim? Agora tu tem que exercer um amor com bondade. Vai lá. E quando Deus te manda sentar e ouvir bobagem, tu não quer ouvir. Sentar na frente de alguém que só diz abobrinha. E você fica assim. E quando você detesta, por exemplo, um filme de terror, não pode nem olhar. E alguém diz assim: pai, olha comigo. Eu sei. São exercícios
que Deus te leva a fazer, para te mostrar o quanto longe você está daquele amor do Pai, que fica o dia todo te ouvindo falar bobagem. E muitas vezes você fica rezando para Ele e diz: oh, que paciência. E quando você faz a pior ofensa do mundo, pratica a pior injustiça com o teu irmão lá, e assalta o cara, rouba dele, chega para Deus: Senhor, por favor, santifica esse dia. Quer dizer, que paciência Deus tem que ter. Então tudo isso Deus vai nos levar a ter. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu fui arrebatado, eu creio que Deus me mergulhou. Não vou falar assim hoje, porque tem pessoas aqui. Tem coisas que eu só vou falar dentro da escola profética de Tzadik. E essas pessoas que vão para a escola, eu quero que essas pessoas paguem. Dê uma oferta por mês. Eu tenho 2.600 alunos. Não tem 10 que dão uma oferta mensal. Estava falando com o pastor ontem, disse: olha, se tivesse cada aluno pudesse dar R$10, sustentava pelo menos a despesa do escritório. Então aqueles alunos estão recebendo muito ensinamento, mas não funciona, porque eles não correspondem, não pagam o preço. Então eu quero dar essa palavra para você. Oferta mensalmente para a escola. Pede para Deus te mostrar um valor. Pode ser R$10 se você é uma criança, um menino que não tem de onde chegar. Mas Deus vai te levar a outros valores. Paga uma oferta pelo conhecimento que está recebendo. Você vai descobrir uma coisa. Porque cada vez que um judeu recebe uma palavra de promessa, ele coloca uma oferta. Gênesis 15. Abraão disse: Senhor, como é que eu vou ter certeza que o Senhor vai me dar o que prometeu? Aí Deus disse: tu está querendo ter certeza? Quero. Faz tantos anos que não prometeu e nada. Quer ter certeza? Quero. Então vai lá e busca a oferta. Aí tu vai ter certeza. Então por que Deus está falando isso? Porque conhecimento, sabedoria, que você não paga preço, vai te trazer problema. Porque conhecimento sem mérito, sabedoria sem mérito. Tem que ter mérito por cada revelação. Quanto você acha que eu paguei por cada revelação dessa? Quantos anos faz que você acha que eu estou observando e nunca falei sobre isso? Até que as peças se encaixem. Agora Deus mostrou assim essa semana. Pega mais uma aí para o livro. Davi ficou feliz quando alguém veio apedrejar e não só, porque é a única chance dele voltar para o trono. Se ele se comportasse com grandeza. Uma grandeza que ele aprendeu lá no Salmo 51, quando ele merecia a morte, e ele recebe perdão, misericórdia e amor. E Deus permite que ele vive com Betseba e tenha filho, e o filho ainda seja mais abençoado. Uma das maiores manifestações de Deus, que é a sabedoria. E permite. Irmãos, Davi é tão tremendamente extraordinário que ele recebeu tanta promessa que ficou para as gerações futuras. E eu vou encerrar contando uma dessas que aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu voltei assim, navegando, mergulhado, e Deus me encheu de dinheiro, aquela padaria. Eu podia então ficar muito tempo na presença dele. Você está entendendo? Uma das emanações de José veio na minha vida de uma forma avassaladora. Eu ganhava dinheiro com água. Então eu podia ficar de pé no quarto dia e noite orando na minha cabana. Fiquei quase mais de 3 anos naquela cabana. E Deus mandando dinheiro para tudo aquilo lá, para sustentar tudo. Mas a experiência que me levou a esses detalhes, olha só. Eu tinha 33 processos na justiça. Quando eu recebi as emanações, eu comecei a vencer todas. Eu ganhei 5 concorrências no exército para fornecer pão, uma tonelada de pão, que eu sentava na mesa e ficava com os olhos fechados e disse: Senhor, me dá um valor. Daqui a pouco Deus me dá 5 meses, Ele me deu o valor de 1 centavo a menos que o preço concorrente. Deus mostrava o preço que estava dentro do envelope do meu concorrente. E eu fiquei fascinado com aquilo. 33 processos de justiça
eu venci. Estava quebrado, falido, processado, quando me converti. O prédio que eu